Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para transformar negócios que estejam buscando uma evolução ou enfrentando desafios? Nós criamos esse podcast. Bem-vindo ao Mentoria Aberta com Duplo Impacto no TPM. E hoje é dia de podcast do bem, né? Hoje... Esse horário aqui, mas parece que do que a gente conversou agora não vai ser tão do bem assim, vamos ver. Fechamos. Eu e Rodrigo Martins hoje trouxemos um convidado, estamos curiosíssimos para desbravar esse tema aí, para desbravar aí todo esse... Quero aprender. Bem, esse universo do bem, que é o Vanderlei. Pode chamar de Vande? Pode chamar, por favor. Todo mundo me conhece como Vande do Bem. Vande do Bem. Nossa, meu sonho é ser conhecido como a Brisa do Bem. Adoraria. Pelo que eu ouvi aqui, não era tão assim, né? Não, que isso. Se você chegou agora, não acredite. Acompanhe todos os episódios do canal para ter sua própria opinião. Exato. Se apresenta pra gente, Vande. Então, eu sou o Vanderlei Sônego, mais conhecido como Vande do Bem. Eu sou terapeuta do bem ou medicina bioenergética. E eu ajudo meus pacientes a encontrar a causa dos seus problemas físicos, emocionais ou de qualquer coisa que ele esteja enfrentando que seja um desafio para ele. Muito bem. Agora vai ter bem tudo muito bem. Então conta pra gente, Vande, o que a gente se encontra hoje de padrão de problemas emocionais? A gente tem algum padrão de problema emocional que faz as pessoas buscarem? Tem. Causa número 1, ansiedade. E muitas vezes tem um equívoco no conceito da ansiedade. Às vezes a pessoa fala, eu faço muita coisa, não tô dormindo bem. Sim, são efeitos da ansiedade. Mas a ansiedade, ela nasce no pensamento recorrente negativo. Ela fica sempre antecipando o problema. Tô fazendo meu check aqui. Ela fica o quê? Tô dentro. Então, já fiz aqui ela tem algo que ela queira realizar ou queira fazer, independente do que seja. Ela fica o quê? Já tô aqui, pensando sempre no pior cenário. O que pode dar de errado. 3, eu vou gabaritar. E aí, imagina assim, se eu tô pensando em algo que eu estou me sentindo mal, por quê? Tô pensando em algo que eu não quero que aconteça. O meu sistema nervoso, ele fica identificando que eu estou indo viver aquilo, ou seja, ele dá um alerta. Ele fala, calma, me protege disso. E é aí que entra a ansiedade. Que daí eu começo a ficar taquicárdico, eu começo... A minha visão fica convergente, ou seja, eu só fico olhando para o problema. Tem pessoa que daí tem muito mais questões físicas, sudorese, né, taquicardia, respiração curta, e aí isso vai... Essa visão emocional que ela tá passando ali começa a perturbar a vida dela, porque ela começa a ter uma ótica de ansiedade com relação à vida dela. E aí começa a se tornar um problema crônico. E aí até chegar ao ponto de, fisicamente, ela não tá dormindo bem, não tá fazendo uma boa digestão, por exemplo. Os relacionamentos dela não estão legais, tanto amoroso, trabalho, esse tipo de coisa. Porque se torna uma pessoa muito reativa, por exemplo. Entendeu? Nossa. Então essa é a causa número 1, só que engloba... É o diagnóstico? Engloba muita coisa, né? Eu acredito que, por ser... amplo, né? A gente pode contextualizar pro nosso meio. Falar pro empreendedor, pro mentor, pro profissional autônomo. E aí eu já vou começar, então. Essa ansiedade que a pessoa que está buscando evoluir, ganhar mais dinheiro, ser mais reconhecido, construir um negócio, ela atrapalha demais, né? Sim. Outro ponto que eu vejo é frustrar por coisas que... talvez são normais. Então, o que você traz, gente, para essa pessoa que, cara, às vezes está muito ansiosa, ou às vezes um simples não derruba essa pessoa, por exemplo, um não de uma venda, por exemplo. Porque a galera que acompanha a gente é esse público, né? O que você traz, assim, desse lado emocional? Por que acontece isso? O não, na venda, vamos começar por ele, que acho que é o recorrente máximo, né, de empreendedor.
ele não está associado com o não, obviamente, que ele recebeu agora. Possivelmente está Peraí, associado. Vande, ó o corte, vai dar um corte que esse eu vou pro tráfico. Fala de novo, Vande. O não que essa pessoa recebeu hoje não está sendo interpretado no presente. Está sendo interpretado pelo que ela viveu no passado. Então, os nãos, principalmente na infância que ela recebeu, das pessoas de maior poder para ela. Geralmente vai ser associada a familiares. Então, elas podem ter sofrido uma rejeição de algo, uma crítica muito dura. E ela foi o quê? Somatizando em cima daquela memória lá de criança. E na hora que ela recebe um não hoje, o cérebro dela busca na memória e fala assim, ah, sabe quando você sentiu esse não aqui? Lá no passado, você sentiu dessa forma aqui. Você fugiu e deu certo. Você recuou e não sofreu mais. Ou tem a pessoa que você foi pra luta e deu certo. Daí vai ser aquela pessoa que vira um trator. Então cada pessoa vai ter uma reação de acordo com o que foi registrado lá no passado. Então, eu que tenho que, por exemplo, se eu tenho dificuldade de lidar com o não na hora da venda, é porque eu não me sinto como alguém que não quis comprar o meu produto. Eu me sinto como alguém que se sofreu. Eu tenho aquela mesma lembrança desse sentimento que eu tive lá no passado e eu tento fugir dele. Na maioria, a rejeição, abandono, alguma coisa assim. Porque sempre a gente tem que entender que o cérebro ele trabalha por associação. Tudo que a gente está vivendo, ele está registrando. E pode ser uma ameaça ou não. Uma ameaça é algo que me fez eu me sentir mal. Uma não ameaça me fez bem. Então se torna uma memória positiva e uma memória negativa. A grande questão é quando eu estou passando por algo no meu presente e minha memória negativa fica sendo engatilhada a todo momento. E aí por isso que as pessoas ficam reativas na hora que recebem uma negativa. Reativa pode ser fugir ou correr em direção àquilo. Enfrentar. Ou lutar contra aquilo, beleza? E o ideal seria a pessoa buscar um mecanismo de enfrentamento? Além de contratar o Vande, qual seria uma outra solução para enfrentar isso? É mecanismo, mas o ideal é o mesmo? É mecanismo de enfrentamento? Ou é tratar ali o passado para que... É assim, depende da velocidade que você quer alcançar. Dá para fazer naturalmente, vamos colocar assim? Fala com meus próprios meios mentais? Sim. Mas eu não sei quanto que eu tenho de memória que eu estou enfrentando ali. Então, quantos nãos eu vou ter que receber para conseguir quebrar com raiva o suficiente, ódio, e a gente quebrar esse padrão? Ou eu posso acelerar esse processo e identificar quais foram os momentos que aconteceram isso, se atualizar essa memória. Atualizar a memória não é apagar ela, não é esquecer dela. É mudar a resposta química que aquela memória está causando em mim. Por quê? O que é uma memória? É algo que eu vivi aos meus 5 sentidos associado a uma emoção. Por isso que eu vejo algo do meu passado, uma foto do passado. Eu já começo, se for algo legal, eu começo a me sentir bem já. Fisicamente eu já começo a sentir aquilo. Por quê? Está produzindo uma descarga química dentro de mim. O negativo também. Qual que é o grande trunfo, assim, dentro do bem, vamos colocar? Porque muitas vezes eu estou me sentindo mal e nem sei o porquê. É onde eu consigo te ajudar a encontrar quais foram as programações que ficaram associadas em você. Pode ser um padrão de pensamento, pode ser um trauma, pode ser uma interferência em relacionamentos, que a gente tem vários na nossa vida. E identificando isso, identifica as emoções que ficaram comprometidas e a gente desassocia essa programação do paciente. Interessante. Eu devo entender, então, que quando a pessoa se sente mal pelo não em relação à venda, muitas vezes ela não sabe nem a que memória, o que ela está se sentindo mal, mas ela não entende o porquê. Exatamente. Porque se a gente pensar racionalmente, qual que é o problema de receber um não? É o esperado até, né? Mas Faz parte do processo. Não tem, assim, O bom se fosse todo mundo sim, né? Quer comprar meu produto? Sim. Você? Sim. Pô, tô Mas rico. também traria muito problema se a gente generalizar, né? Porque não dá pra deixar só na venda. Daí, ninguém poderia receber não. Nossa, daria muito problema. Porque teria em todo sociedade mundo, falando, né? Num contexto social, Exato. todo mundo estaria cedendo para poder agradar o outro. Ô, Vande, só para contextualizar quem tá assistindo,
A gente defende a prospecção, né? A prospecção ativa de ir ali buscar o cliente, não ficar esperando para ele tomar uma decisão. E aí a gente vê que é um comportamento normal de algumas pessoas, comum, na verdade. Padrão, não normal, é comum, né? Padrão, que é... Cara, eu não vou prospectar as pessoas porque eu não me sinto bem fazendo isso. E aí elas começam a criar defesas, né? Tipo assim, eu não acho que isso... é o certo, porque se a pessoa quer comprar o meu produto, é ela que venha. Eu não acho que isso é um jogo de branding, sei lá o quê. Então, você vê que cria muitos mecanismos de defesa para não ter que fazer isso. Que é, ó, Band, vi que você acabou de me seguir aqui. Como é que você tá, cara? Você tem um trabalho de terapeuta ali. Hoje, como é que tá seu posicionamento? E no final, fala, faz sentido a gente ir para uma reunião para te explicar sobre o meu trabalho? Assim, em tese... né? E aí, pô, por que você acha que cria tantas resistências para isso? É lógico que tem toda essa fase, mas por que só o fato de falar assim, cara, eu não vou fazer essa porcaria, porque eu não quero. Só que fica trazendo um monte de... Eu vou fazer mais conteúdo, não, é porque o meu perfil ainda não tá bonito, não, vou desatualizar. Não faz sentido ainda, não tem tempo. Eu fiz 3 vezes e ninguém me respondeu, então eu acho que não é para mim isso. Tem o padrão de comportamento, né? É assim, ó. Se ela fizesse tudo que a pessoa precisa para fazer algo, você concorda que ela ia ter sucesso naquilo? Beleza? O sucesso, ele assusta muito mais do que o fracasso. Porque bem lembrado. A gente foi criado para se sentir normal no fracasso. É comum. Em sociedade falando. A gente aprende em diversas formas. Familiar, escola, vamos colocar todas as formas aí, política e tudo mais. Desde criança a gente ouve essas coisas. Então, essas coisas se tornam crenças. Que muitas vezes, o que é a crença? É algo que é verdade pra mim, mas não é verdade pra todo mundo, muitas vezes. Beleza? E aí, o que acontece? Quando a pessoa está cheia de crenças voltada a, eu postei e não fui reconhecido ou não falaram nada aqui pra mim. A mente dela começa a inventar histórias pra justificar a crença dela. Ela para de fazer tudo, por exemplo. Beleza? Então a nossa mente, ela vai criar histórias para que a gente não sofra, mas a gente acaba sofrendo porque o resultado não vem. O sucesso, ele assusta muito tão somente porque ele é desconhecido? Não, porque você tem que se tornar uma pessoa nova. E a pessoa nova que você se torna é desconhecida. Aí você prefere ficar no desconforto conhecido, que é quem você está hoje. Você já acostumou. E você acostumou, mas não está te agradando o seu resultado, do que você fazer coisas que vão te desagradar agora para viver aquilo que você deseja no futuro. Então, cortou? Agora eu fico pensando na minha própria vida e tenho dificuldade em conduzir. Vou ter um pouco de dificuldade de conduzir essa entrevista, uma vez que eu estou refletindo aqui na minha própria vida. Vou deixar meu contato aqui com você. Estou pensando em jogar minha mente mas fora. Eu vou trazer o que está acontecendo agora comigo, que faz total sentido. A gente até conversou com isso ontem. Eu tô adquirindo novos hábitos, nova mentalidade em gente pensar em performance, essas coisas, né? E é muito fácil você voltar para quem você era. E, por exemplo, para você performar, ser produtivo, gestão do tempo e tal, você tem que investir energia, alimentação, dormir mais cedo, acordar mais cedo, ferramenta, leitura. Cara, é isso e aquilo. Qualquer coisa que aconteça, que seja só qualquer historinha que você vai contar, você fala, opa... Voltei aqui porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque ali eu preciso ser bem mais resiliente, bem mais forte. Cara, e aquilo que eu quero, eu preciso ser aquela pessoa. Então é mais fácil eu voltar pra normalidade, porque aqui eu já tô acostumado mesmo, mas aí aconteceu isso e por isso que eu fiz isso. Aí do nada, pum.
Volta. E um outro padrão, antes de você comentar sobre isso, Vange, um outro padrão também que é muito comum dentro do contexto de mentorados mesmo, né? Além da resistência com a prospecção ativa, com medo do sentimento do não ali na venda, é também a questão do afastamento das outras pessoas. Então, comecei a me desenvolver, a desenvolver a minha mentalidade, tudo, e estou perdendo os amigos, não consigo mais me reconhecer nessas pessoas e nesses ambientes. E aí eu estou sentindo que eu estou deixando pessoas que são importantes para mim para trás, eu tenho dificuldade as pessoas têm dificuldade de me acompanhar, então eu tenho que estar com outras pessoas. Como lidar com isso? Tá. Então, o padrão que o Rodrigo comentou, o que acontece? Um padrão não tem como a gente apagar ele. A gente só consegue sobrepor um padrão. Vamos pensar como se o cérebro fosse um painel de energia, de residencial. Quanto mais eu usar um caminho elétrico ali, mais eu tenho que engrossar o fio. E lembrando que a energia sempre percorre o caminho de menor resistência. O que é esse engrossar o fio? Repetir. Então, o padrão é uma repetição de algo. Então, meus padrões antigos, eles são muito extensos ali. E o que acaba acontecendo? Todo padrão, o meu cérebro deixa de gastar muita energia para ser feito. O meu cérebro quer fazer o quê? Economizar energia a todo custo. Na hora, o que eu teria que fazer para trocar um padrão? Eu tenho que deixar de alimentar o padrão antigo e alimentar o novo. Só que o que acontece? É como se eu tivesse com um cabo super grosso de um lado, que é meu padrão antigo, e um fio de cabelo, que é o meu novo. Enquanto o meu fio de cabelo não se tornar maior que o padrão antigo, o que acontece? É muito fácil eu voltar. Então, por isso que eu tenho que persistir pelo menos 21 dias sem falhar nenhum dia. Daí eu estabeleci um padrão, uma sinapse forte ali no meu cérebro. E eu tenho que repetir mais 3 meses depois. Ficar engrossando o fio. Para ele sobrepor. Isso aí já meio eu sobreponho o padrão. Não tem como eu apagar. E o que acaba acontecendo? Você mudar seus padrões de comportamento, você acaba mudando o seu padrão emocional. E aí, pessoas que você criou, relacionamentos que você criou em um certo padrão emocional, dificilmente se mantém o mesmo padrão. Você vai querer regredir ali a sua frequência emocional, vamos colocar assim. Então, por isso que a gente começa... Nossa, parece que a gente marca de se ver e não dá mais certo. Não que aconteceu nenhuma briga e tal, mas não começa a não se encontrar mais. Tem mais compatibilidade. Exato. Por quê? Mudou a forma que você olha para a vida, mudou as suas perspectivas, né? Mudou os seus desejos, o seu propósito. E às vezes naquele ambiente já não... Aí vem aquela, né? Nossa, eu não quero sair com aquela galera que toda vez é sempre aqueles mesmos assuntos. Isso, entendeu? Então acontece, isso é normal. Normal. Que incrível. E Vandy, agora trazendo pro vendas também, né? Posicionamento ali no digital, principalmente, que eu acho que é o jogo... o maior desafio da galera hoje é, cara, como que eu vou me posicionar ali no digital para ganhar autoridade, para ser reconhecido, para vender mais? O que você vê hoje que está acontecendo com essa galera que vai, por exemplo, fazer muitos stories, muitos reels? Quais são os demônios que essa galera está enfrentando ali? Porque tem muita gente que começa, para. Aí tem outro que faz demais. E aí não faz outras coisas. Aí tem gente que tem um perfil fechado, por exemplo, mas gostaria de fazer. Então, o que você está enxergando sobre esse digital, principalmente para os negócios? Eu acho que o caminho mais fácil para você se expor, né? Porque o digital é você se expor ali. Não que seja a sua verdade suprema, o que você tá colocando ali, mas você está se expondo você. Quanto mais você aceitar o personagem que você decidiu viver na vida aqui, né? Não é nem personagem que eu falo, criar algo fictício. É a pessoa que você decidiu viver ali, o player que você decidiu ver. Quanto mais você aceitar, mais você vai ser aceito. Hoje a gente está uma pandemia de não aceitação de si próprio. Daí o que acontece? As pessoas acreditam que o mundo tenha que mudar para aceitar elas. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Eu tenho que mudar
Não seguindo o que o mundo tá dizendo. Não, eu tenho que mudar aquilo, aceitar quem eu sou, definir o que eu quero ser, o que eu quero fazer aqui, as coisas que eu quero conquistar e ir em direção àquilo. E aí, não quer dizer que eu não vá encontrar resistência no caminho. Quer dizer que quanto mais claro eu tenho quem eu sou, na hora que aparecer alguém me criticando, eu vou falar, dane-se, ou eu vou olhar e falar, não, faz sentido, deixa eu olhar aqui. Porque se qualquer crítica que eu receber, por exemplo, no digital, a gente surta, não, A receptividade disso é diferente. Quando a pessoa se conhece Sim. e tá decidida, né, cara, é isso. E quando ela não tem essa decisão, ela quer que as pessoas aceitem ela, sendo que ela mesma não Exato. se aceitou. E aí, os relacionamentos que ela vai ver fora da vida dela, né, falo relacionamento, qualquer pessoa que entrar em contato com ela vai mostrar isso que tá incomodando nela. Vai mostrar. Isso também pode se dar ao fato dessa mesma pessoa, às vezes, falar demais das outras, pelo fato dela também não estar bem resolvida, aí ela fala Também. Ou a comparação também, né? Que a comparação é mas algo essa que aqui fez, mas a também, né? Olha lá, isso é aqui. um grande desafio. É que daí a pessoa se compara com a outra, compara os resultados, né? Que alguém tá tendo mais resultados que eu e já busca, assim, né? Sim. Respostas para Porque isso. dentro tá tudo... Ela Exato. tem mais resultados porque ela tem mais facilidades. Ela tem resultado porque ela tem mais tempo disponível. A comparação é a forma mais fácil de você autodestruir o seu ego. Porque o ego é a nossa personalidade, né? Um pouco assim. Porque fica injusto eu me comparar com qualquer outra pessoa, porque a experiência da outra pessoa é dela. A facilidade que ela tem com algo, tudo vai ser diferente. Então, se eu ficar me comparando com alguém, a gente vai se lascar na vida. Então, eu tenho que me encontrar primeiro para fazer algo que, me sinto bem fazendo isso aqui. E não preciso ficar criando desculpas para não executar algo. Né? Então, o jeito mais fácil é, primeiro, eu volto para dentro de mim, me reconheço, me conheço, e aí eu volto para a vida ali. Só que isso a vida tá acontecendo, né? Falar assim é bonitinho. Então, eu tenho que fazer isso enquanto a vida tá acontecendo. Tem estratégias para isso. Então, eu olho para dentro, eu vou arrumando aqui. O que eu... Às vezes, para conversar com uma pessoa, ela não sabe nem as preferências que ela tem na vida dela. As prioridades. Para começar, né? Uma dica aqui. Comece a definir o que é prioridade para você e preferência. Qual que é a diferença de prioridade e preferência? Preferência é... Vou dar um exemplo assim. Vou usar um exemplo bem engraçado. Imagina que na adolescência a gente vai viajar e eu vou dormir de barraca. Daí pode ser uma experiência maravilhosa naquela idade. Aí você vai no hotel 5 estrelas. O que se tornou sua preferência agora? Né? Então você vai refinando. Pode ser uma coisa Exato. simples, sanduíche ou pizza? Qual que você prefere? Exato. Aí tem gente que fala assim, qualquer um. Prioridades, vamos usar um exemplo. Imagina que você marcou de uma entrega de algo. E aí você ficou a todo momento procrastinando. O que foi a sua prioridade? Outras coisas e não o que você tinha que entregar. Só para ajudar com um exemplo assim. Os dois P's. Preferência e prioridade. Preferência e prioridade. Porque quando você deixa claro essas coisas para você se conhece muito. E você acredita que foge da prioridade por, de fato, não ser uma prioridade ou porque sabe que é uma prioridade, só que aquilo ali leva ela para outro nível que ela às vezes não está preparada? Pode ser. A prioridade, a pessoa deixa de fazer algo que, em teoria, seria prioridade para ela executar, justamente porque fazer isso tiraria ela da zona de conforto. E talvez se eu faço aquilo que eu sempre falei que eu faço, pode ser que eu dê certo, né? E eu tô acostumado a dar errado. Porque muito se condena, por exemplo, a zona de conforto. Mas sempre a gente tá numa zona de conforto. Sempre. O que eu tenho que mudar é o quê? O máximo que eu já alcancei e o mínimo. Que daí eu encontro uma nova média e aquilo vai ser a minha zona de conforto nova. Até uma rotina pesada pode se tornar uma zona de conforto, né? Daí você pede, relaxa. Daí a pessoa, não consigo. Então, a doideira virou a zona de conforto da pessoa, entendeu? Virou a zona de conforto da pessoa. E a fuga, né? Quais são as fugas mais comuns que as pessoas hoje
recorrem para não lidar com a realidade? Tá. Tudo que é externo pra gente que dê prazer. Comida, bebida, cigarro, droga, compra. Tudo que envolve prazer. Só que é número 1, comida. Rápido. Número 1. Por quê? Eu não preciso de ninguém. Eu pego ali instantaneamente, eu tenho uma descarga de prazer ali. Só que o que acontece? Tudo que eu busco fora, o tempo que aquilo dura em mim é minúsculo. Aí eu preciso de mais. Aí eu preciso uma nova dose. Uma nova dose. Uma nova E vai dose. para compulsão. Exato. E vai para compulsão. Que a compulsão eu estou usando fatores externos para conseguir estabilizar o meu interno. É como E aí o que uma vai acontecer? fuga? Impossível. É uma fuga? Sempre. Tipo, É uma agora é a fuga. hora de me enfrentar. Não, não quero não. Isso Traz um milkshake. Entendeu? Beleza. E o que acontece? Se eu partir de um ponto, o meu ponto de partida for, eu já estou me sentindo bem. Eu vou comer algo, eu não vou passar do ponto. Eu vou beber uma bebida alcoólica, eu não passo do ponto. Porque o motivo que eu estou fazendo aquilo eu já estou bem, eu só quero me sentir ainda melhor. Então, se eu ficar bem, eu estou satisfeita. Sim. Sem isso, eu posso ficar bem. Exato. E aí, quando a gente está mal emocionalmente, geralmente a gente perde o quê? O limite. Entendeu? Nossa, E surreal. quando você tá bem, você quer continuar bem, né? Exatamente. É quando você tá mal, você fala, opa. Uhum. E hoje a gente tá o quê? Num estilo de vida que as pessoas estão super cuidando, assim, fazendo atividade física, se alimentando bem e tal. Eu falo, caraca. Se eu olhar, tipo, há 15 anos atrás, era só festa e tal. Não, E hoje o até pessoal, eu não vou na festa, amanhã eu vou correr. Eu acho muito da hora isso. a gente está na era do bem-estar, né? Sim. As pessoas está sendo Está se vendendo prioridade, isso, está sendo prioridade e preferência o bem-estar, né? E qual o impacto? Dá para mensurar qual é o impacto disso nas gerações futuras? Porque a gente herdou ali, pelo menos a minha geração herdou muito o impacto negativo do que era a fonte de prazer no passado, né? Sim. O impacto é uma geração para outra. Antes se falava o quê? De genética, né? Se passa questões genéticas e tudo mais. Hoje é comportamento? Sempre foi e é o principal. Então, se eu não me engano, foi em 1986 que um geneticista, o nome dele chama Bruce Lipton, ele estudou o impacto que o ambiente que a gente está inserido, primeiramente o familiar, depois o mental, porque é onde a gente passa 24 horas por dia, o impacto que isso causava a nível DNA. 100% do que é estimulado no DNA veio disso. E comportamento Então, por exemplo, a gente escuta assim, né? Diabetes pode ser genética ali. Por quê? Comportamento da família se passa de comer de uma certa forma, comer certo tipo de alimento. Criança desde criança já tipo, come igual recompensar pai, com é igual o vô e comida, continua. entendeu? Bom, o impacto na geração que agora o pessoal está cuidando da saúde é ótimo. Porque vai Isso vai se gerar passar. comportamentos Por isso que positivos. agora eu não lembro quem que fala isso, se você me falar os seus comportamentos, eu te falo quais os resultados que você tem. É isso. Exatamente. Incrível, né? E as pessoas hoje são muito mais conscientes também disso, né? Sim. Qual é a diferença das ações de quem age assim por inconsciência ou quem age assim mesmo consciente? Agindo assim, eu digo, com comportamentos que são negativos para ela, né? Ou ações que são negativas. Como eu posso reconhecer se eu estou fazendo isso consciente ou inconscientemente? Tá. Vou usar o exemplo da comida, que é o mais simples, eu acho que todo mundo já passou por isso. Sabe quando você acabou de comer e vem um pensamento assim, por que eu fiz isso? Nossa, sei muito. Inconsciência. Conheço super. Eu ontem. Inconsciência, entendeu? Eu everyday. Eu sempre, Inconsciente. nossa, depois dá uma culpa que eu falo. Porque muitas vezes o quê? Por que a nossa consciência nos cobrou? Porque o meu ato não foi tão evoluído quanto minha consciência está. Boa. E aí a minha consciência fala assim, e aí? Você não De tá novo, querendo amigo. aquilo? Pô, você não Entendeu? fala isso o dia Isso. inteiro. Então isso é a forma mais fácil, se eu for cobrado depois, inconsciente.
E aí, assim, não tem cobrança nenhuma, por exemplo, eu estou fazendo um ato destrutivo, vamos colocar assim, aí é inconsciência total mesmo. Entendeu? Aí tá... Aí É possível eleger louco. qual é o ato mais destrutivo que alguém pode fazer a si próprio? Ah, tem muitos, né? Tem muitos. Por exemplo, Exemplos. vamos pegar... hoje o tabagismo ainda não tá nem tão forte. Vamos pegar as coisas, assim, Mas... externas, né? Tabagismo e tal. Comida, que são coisas ali de fácil acesso. Mas o principal de todos, pensamento. É que eu queria chegar. Pensamento. Externamente são as coisas que a gente tava conversando aqui. Internamente, pensamento. É porque sem as dúvida. pessoas, eu queria chegar nisso, queria chegar nessa resposta, porque as pessoas entendem como comportamento destrutivo, assim, só o que eu posso fazer externamente. Se eu... Não, eu sou muito saudável. As pessoas dizem assim, eu sou muito saudável, porque eu me alimento bem, eu pratico atividade física, eu tenho leitura e tal, né? Mas essa questão do pensamento, eu penso que ele adoece mesmo as pessoas. Ó, vamos falar de números aqui. Quantas vezes a gente come por dia? Vamos colocar 4, 5? Mais ou menos. Tá. Pensamento, de 90 a 120 mil por dia. Nossa. Depois do Esse tá um pensamento... fio bem grosso. Depois do pensamento, o que a gente mais faz é respirar. E o que acontece? Uma pessoa... Antes de cada inspiração que você está pensando em alguma coisa. Isso. Pensando mais coisas do que E isso. sabe quando a gente escuta assim, ó? A gente usa de 10 a 12% da capacidade do nosso cérebro. Na verdade, a gente usa 100%. A gente tem consciência de 10 a 12. A maior parte dos nossos pensamentos são a nível inconscientes. Porque senão a gente não aguentaria, né? Prestar atenção em todos os pensamentos que estão acontecendo. E aí, quanto mais eu fico presente na minha vida, consciente, eu vou aumentando esse potencial de perceber meus pensamentos. E aí mais fácil fica do que eu prestar atenção a hora que eu comecei a pensar em algo que eu não desejo, que eu tô me sentindo mal. Qual que é o comum? Acordei, chutei o pé da cama, né, que seria a analogia Isso, de a se gente- sentir mal, e aí eu vou alimentando aquilo. Aí toma fechado no trânsito, chego no escritório, tem um monte de coisa para resolver, chega no final da tarde, o que acontece? Nossa, eu fui atropelado e nem sei por quê. Porque começou lá, na hora que você acordou, já você se sentiu mal, Foi acumulando. foi acumulando, bola de neve, aí na hora que você percebeu é quando ficou insuportável. E isso é algo que a gente precisa treinar muito, isso, Sim. né? Porque eu digo por mim mesmo, eu tinha um comportamento de, se eu tive um pensamento ruim, eu me aprofundava nele e eu perdia o dia. Que eu falava, Sim. se o dia começou eu tendo esse pensamento, eu vou ficar remoendo esse pensamento o dia inteiro. E eu sempre tinha esse vício, eu preciso dormir e acordar no outro dia para viver outro dia. Hoje eu vou viver isso aqui. E ele tá rindo me diagnosticando. Ele tá com um olhar de quem tá diagnosticando, falando louca. Mesmo. Ele falou assim, nossa, é muito Pelas louco. suas linhas. Ele falou, não, pelo que eu já conheço você até aqui, eu não esperava nada diferente. Esperava nada diferente. Acho que a intensidade, assim, né, que a gente coloca num pensamento, perdi até o meu... É algo que eu posso compartilhar, que é um exercício que eu ensino para os meus pacientes. Sim, primeiro contato eu ensino isso. Você tem que parar pelo menos umas 4, 5 vezes ao longo do seu dia para você se autoavaliar. Eu não tô falando, eu vou parar meia hora aqui, não tem esse tempo. Não, 5 minutos. Você para, você faz 3 perguntas para você. Como eu estou me sentindo fisicamente. Aí você faz um check aqui. Primeira coisa, que se você estiver muito estressado, a sua cervical ou a lombar vai estar gritando já. Segundo, como estou me sentindo? Daí é uma resposta assim, tô bem ou tô mal? Não preciso ficar, não, tô sentindo aqui, Não, eu não precisa vou falar não. como... Não, tô bem ou tô Bem ou mal? Não, como eu faço eu tô me sentindo mal por conta disso, Não, só bem ou mal. Daí você vai... A terceira é assim, no que eu estou pensando e como eu me sinto pensando nisso. Porque daí você vai Naquele ver, exato possivelmente momento, você vai vai ver o que achar você tá um pensando. pensamento recorrente ali. Se você estiver se Muito sentindo bom. mal. Beleza? Então você para umas de 4 a 5 vezes ao longo do dia. Fazendo isso, qual que é o benefício? Você está colocando consciência
em como você está se sentindo. Fica mais fácil de você fazer algo naquele momento que não prejudique a sua saúde. Então, você pode fazer uma respiração abdominal, você pode assistir um vídeo motivacional que faça você se sentir bem, escutar uma música, para você resetar os seus pensamentos ali. E aí a bola de neve, ela é segurada. Ela não fica grande. Aí chega no final do dia, gerenciei um pouco das minhas emoções aqui. Muito bom. Que a gente até brinca, né, Rodrigo, que a gente tem insight pra briga. Sabe? Quando você tá mal com uma coisa, você fala, não, eu tô vendo aquela situação em todas as outras coisas, que a gente começa a repetir isso. Se a gente não parar e prestar atenção, a gente vai repetindo esse comportamento durante todo o dia. Ô, Vandi, hoje o seu método trabalha nesses níveis estratégicos para a pessoa. Conta um pouquinho, assim, por que você tem que escolher o método BAM? Bom, até americanizou, você viu? O método BAM. Nossa, chiquíssimo. Ficou americano, hein? Ficou BAM com N agora. Então, por que um paciente ele procuraria? Alguns fatores. Ele descobrir algo que ele não tem consciência, primeiro. Então, eu não sei o que está causando esse tipo de comportamento. Eu vou ajudar você a descobrir. O que está me travando. Quais emoções estão comprometidas ali. Segundo, Vandi, eu odeio falar sobre minha vida. Não precisa. Não vai ser uma conversa de você ficar revivendo o seu passado. Vai ser o que você está sentindo hoje e o que você pode fazer. Que legal. Para mudar isso. Então, eu vou encher o paciente de exercícios práticos para ele praticar diariamente a higiene emocional. Higiene emocional. Se eu falar, é muito bonito a gente conversar um monte de coisa assim, você tá se sentindo assim, é por causa disso. Mas fala assim, tá, mas como que eu mudo isso? Hoje o que paga a conta é o como. Né? A gente até falou isso ontem, né? Tipo assim, o que tem que fazer para vender mais? Tem que posicionar. E aí? E aí? Como que faz? Posiciona. Se não tiver o como, eu faço algo? Não tem nada. Então, eu vou dar ferramentas e isso, obviamente, o paciente ele vai usar pro resto da vida dele. Não é algo, não, é só enquanto ele estiver em tratamento. Não, eu estou ensinando ferramentas para ele usar pro resto da vida. E aí, quando eu gerencio o meu emocional, faço a higiene das minhas memórias, dos meus pensamentos recorrentes, eu posso viver uma vida mais plena. Sendo vida plena aquilo que você decidiu viver. E não viver, nossa, que droga que eu não tenho algo, que droga que eu não consigo viver de tal forma. Não consigo me sentir bem de maneira nenhuma, entendeu? Então, ajudar o paciente a encontrar o que é sucesso para ele. Que é muito subjetivo, né? E quanto tempo dura isso? Eu trabalho em ciclos de 5 sessões. Sendo o primeiro ciclo de sessões uma vez por semana. Ao final dessas sessões, eu vou ajudar o paciente a se avaliar qual que é a necessidade. Ele me falou X coisas aqui. Como que você sentiu com relação a esse ponto, a esse? Nós, Vandi, no meio do tratamento aqui, eu descobri outras coisas que eu gostaria de tratar. Vamos começar um novo ciclo. Vamos fazer a cada 15 dias, uma vez no mês, depende. Esse é de 1 hora ali, mais ou menos. A sessão, ela dura em torno de 1h30. A primeira sessão, o primeiro contato com o paciente, 2 horas. Porque daí eu tenho que entender o cenário, por exemplo, como que é o seu dia a dia? Quem que são as pessoas que participam ali? E é uma conversa. É uma conversa. Não é inconsciente? Não. É uma conversa, mas daí tem a aplicação das técnicas de acesso Vandi, inconsciente. Pro ouvinte que tá assistindo... O ouvinte é ótimo. Da rádio, que tá ouvindo a gente. Os telespectadores. Nas vendas, no posicionamento digital, no Instagram... na liderança com a equipe, o que hoje o seu método consegue ajudar essa galera, né? Vamos falar, tipo assim, mais pra... Eu vou falar quais os benefícios dessa galera? Ela consegue vender mais? Será que tá travado por conta disso? Eu vou falar de uma experiência profissional. Eu atendo em uma empresa, eu sou contratado por uma empresa e eu atendo os donos dessa empresa. É uma empresa familiar, eles são em 4 donos e eles queriam sentir o quê? O bem-estar e a harmonia entre eles. Se tivesse qualquer coisa entre eles que
que fosse ali resolvido, atualizado e tudo mais. Faz 1 ano, mais ou menos, que eu comecei esse trabalho. Eu comecei não faz 1 ano não, eu comecei em outubro do ano passado. De outubro a dezembro, a empresa tem 25 anos. Eles cresceram 30%. Caramba, olha quanto 2 impacto tem. meses. Isso. Eu não vou ensinar método de venda, como que produz mais. Não é isso. Eu vou ajudar o quê? A eles melhorarem cada vez mais o relacionamento deles mesmos e entre eles. Então, eu faço uma conversa ali, vamos entender os conceitos aqui. Como pensar, como se relacionar aqui com tal coisa, e aí... É porque a pessoa que não está se sentindo bem, ela não tem energia para métodos de vendas, ela não tem energia para nada, né? E aí, pensando em liderança, né, os donos da empresa, se eles estiverem com uma questão, é uma pirâmide na empresa. A base vai começar a surtar. Beleza? Então, é muito importante, né? No nível empresarial, hoje eu tenho essa experiência, mas eu já atendi em outras empresas também. O que você chama de atualização? Tá. Atualizar, como eu comecei a explicar em um momento aqui, mas não evoluímos nisso. Atualizar é trocar a resposta química associada a uma memória. Então imagina assim, ó. Imagine que a gente está numa festa aqui e sai uma briga aqui do lado. O que festa tá produzindo em mim? Eu tô feliz. Vamos falar de felicidade. Tô super feliz aqui. Sai uma briga com alguém que tá no nosso grupo aqui. Instantaneamente a gente não entra em alerta? Pum, tá. O que aconteceu no meu cérebro? Ele acabou de associar felicidade a raiva, por exemplo. Que eu vi a pessoa fazendo algo ali, uma briga. O que é atualizar? No momento que aconteceu essa visão aqui, essa associação emocional, eu começo a me sentir feliz de novo, em outro momento. E se for o mesmo nível de felicidade que eu estava nessa festa, eu engatilho a raiva junto. É aquele momento que eu estava super bem e logo em seguida eu começo a pensar assim, que horas que vai dar algo errado aqui? Vai dar uma briga aqui. Que hora vai dar uma briga aqui? Começo a caçar galinha, sabe? Não consegue nem se sentir bem feliz, que fala, isso aqui vai dar errado em algum momento, é melhor que eu não fique tão feliz. Que é aquela conversa assim, nossa, tava tão bom. Olha o jeito que eu tô agora. Porque o emocional dela tá comprometido. Atualizar é desassociar felicidade e raiva, para que ela consiga sentir tanto felicidade, tanto raiva, sem engatilhar junto. Nossa, muito interessante, hein? Muito bom. Beleza? Nossa, deu uma impactada aí. Não, eu tô total. Que é um assunto, é novo. Pra ali... mim não é novo, mas é muito novo ainda, esse tipo de conversa. Assim, eu sempre falo. Os resultados que a maioria da galera não tem nada a ver com estratégia, nada a ver com posicionamento, nada a ver, é tudo essa questão interna. Sempre assim, ó. É bizarro. Mas... E aí é assim, mano, testei essa estratégia aqui e tal, mas aí eu acho que a melhor é essa outra aqui. E aí vai indo. Que a vida acontece de dentro pra fora. E as pessoas buscam o quê? Arrumar fora pra achar alguma coisa dentro. E é difícil. Eu tô pensando, e aí, por que não fez? Não, então eu tô pensando em umas estratégias novas. Tipo assim, buscar pessoas, né? Ouvir de outras pessoas. Acho que eu vivi muito isso na época da mentoria Bússola, que era uma mentoria só minha, né? Era bem voltada para negócios e menos para prestação de serviço, era mais voltado para produto, que é a pessoa se sentir desconfortável. E a gente estava até comentando agora um pouco sobre mentoria aberta. É se sentir desconfortável com essa fala e buscar automaticamente o aconchego da fala de outra pessoa que vá concordar com ela ou que vá ali endossar, né? E uma coisa que eu vivia também que era muito comum, né? Na época da mentoria Bússola, que era presencial, então a gente tinha mais trocas, né? Mais ou menos de trocas, que eram as mulheres que estavam insatisfeitas no relacionamento e ela buscava uma validação de alguém que já viveu isso. Se a Brisa já se divorciou e eu tô pensando em me divorciar, ela vai buscar ali até no assunto de mentoria falando, não tô conseguindo bem porque aplicar as estratégias, porque eu não tô sentindo bem, que eu tô com problema no meu relacionamento. Então, buscando sempre a validação de outra pessoa. E assim, eu sempre falei, sou super a favor da família, não vai encontrar em mim uma validação para isso. As experiências são individuais, né? Mas a pessoa fica buscando alguém que vai concordar com ela, para endossar uma decisão que ela já tenha tomado, né?
É compartilhar a responsabilidade. Compartilhar a responsabilidade. E essa mesma fica chateada porque a pessoa falou algo que ela não queria ouvir. Isso, exato. Sendo que ela que foi lá e abriu. Que ela poderia ter transformado isso em motivação. Que é o que todo mundo busca. Eu não senti motivado em fazer tal coisa. Não, motivação só vem depois do resultado. Sua motivação deveria ser o quê? Não ter aquilo que você deseja. Você tem que se sentir muito incomodado de não ter aquilo. E não, Isso vai ser te motivar. não acomodado de não ter. Porque o pessoal quer acordar e falar assim, nossa, que dia lindo pra fazer uma prospecção de 30 pessoas. Vai ter esse dia? Vai ter, se Vai. fosse, tá Mas aí, ótimo. nossa, terminei aqui 30, sei lá, fiz 20 vendas aqui, tive um resultado extraordinário. Eu quero ver se você não vai se sentir motivado. Daí no outro dia, vou fazer pra 60. Então, Que é é uma o que motivação. Potencializa o micro Se resultado. você buscar motivação antes do resultado, É. tá lascado. E quando a gente falava de liderança, você queria falar? Não, ia perguntar, pode falar. Quando a gente falava de liderança, isso há 10 anos atrás, na época da aula na faculdade, e a gente falava sobre isso. Liderança era muito em alta, né? Nessa fase, sim. aí, nessa época. E falava muito sobre, o líder ele não pode motivar outra pessoa, ele pode oferecer estímulos para motivação, mas existia uma cobrança sobre o líder de que ele conseguisse motivar a sua equipe, quando isso não Sim. é possível, né? Senão, pode acontecer, mas geralmente acontece o bobo motivado. É. Você vai lá e pilha a pessoa, ela, vamos. No dia seguinte, Já acabou, né? nossa, né? Tá frio, né? Não tá legal. Ô, Vande, só uma pitadinha de mentoria aberta aqui, que é um quadro que a gente agora faz pequeno dentro do outro quadro. É que, por exemplo, hoje o seu posicionamento ele tá muito linkado a transformar vidas. Né? Mas você já chegou a pensar em fazer eventos específicos? Por exemplo, sei lá, um evento presencial para 20 empreendedores que querem aprender a vender mais. Não com técnicas de vendas, mas você já pensou em trazer essas especificidades, fazer... E não só, tipo assim, atender um todo, no caso? Não. Sempre eu fiquei no 1 a 1 de atender paciente. Mas é algo que eu ia agora... A gente tá nesse processo com a Bia, né? Minha noiva. Está aqui no bastidor. É porque muita gente, eu falo por experiência, muita gente ia comprar esse tipo de evento do que evento te ensina a negociar, sei lá o quê. E esse aqui eu acho que faz mais sentido para a pessoa vender mais do que aquele. Eu tenho vontade de fazer, é algo que tá saindo do papel, vamos colocar agora, sobre relacionamentos. Legal. Porque é a base, na verdade. Vamos colocar 90%, vamos ser justos, de desafios que você tá passando é de relacionamento. É, e que envolve... Que daí começa a englobar outras áreas da vida. Igual a Brisa falou, quando aconteceu tal coisa comigo, eu me senti mal, todo o resto, todas as outras áreas da minha vida, eu meti o pé. Por quê? Isso explica um pouco uma palavra que tá meio corrompida hoje em dia, que chama holístico. Geralmente é associado com algo místico. Não tem nada a ver. Holístico Quando é como de um todo. Estou me sentindo feliz em uma área da minha vida. Essa felicidade, ela transborda para as outras áreas. Estou me sentindo péssimo em uma área. Vai transbordar para todas. Porque a gente é uma pessoa. E a gente carrega essa persona para todas as áreas dela. Nossa, que é algo que eu conversava muito em mentoria, que a pessoa falava, tudo tá dando errado pra mim. Eu falo, tudo o quê? Defino tudo. Sim. E quando veio era uma coisa só. Exato. E aí, sobre relacionamento principalmente de casal mesmo. Que é algo que hoje posso falar isso, que o quê? Eu criei meu relacionamento de uma forma consciente. A partir do momento, quando eu falo da escolha, quando eu fui buscar relacionamento, primeiro eu olhei para dentro de mim. Deixa eu corrigir as coisas que em mim não são legais, que vão para um relacionamento. Aí depois eu fui pra busca. Que geralmente todo mundo busca fora. Isso. Né? Daí vamos criar um relacionamento de consciência. Vamos conversar sobre tudo que incomoda a gente colocar na mesa. Pra não ficar, por exemplo, daqui 4 anos uma bomba. Daqui 4 anos a gente falar sobre isso. Isso. Daí na hora que explode, nenhum sobrevivente. Então é esse tipo de coisa que eu gostaria de compartilhar muito. Isso tá no forno. Muito bom. legal, muito Isso. bom É, mesmo. porque assim, hoje dá pra ver que o seu
A sua mensagem é pra multidões, né? Não tem como guardar, tipo, 1 a 1. Infelizmente, sinto muito te falar Parece isso. que a sua noiva está concordando. Ele está ali atrás. Ela está aqui pensando, escuta, quem sabe eles falando? Eu li aqui, ó, quem sabe eles falando, né? Ela tá ali com o taco ali só pra Aqui depois me massagear. Eles mesmo sabe. Raramente a gente só fica fazendo pergunta, né? Tipo assim... porque prende e ajuda como um todo mesmo. Eu já fiz uma sessão aqui, Rodrigo. Você já fez também? Não, lógico. Fiz uma sessão aqui. Já tô aqui é ligada. Só uma palhinha. Você vai ver o show se você passar numa sessão. Não, vou ter que passar na sessão aí. Exatamente. Já vou construir, vou construir o meu isso aí, funcionamento. eu acho que é o que as pessoas mais precisam hoje, é esse método. Né? E até quando ela busca essa, não sei nem qual é o termo exato para isso, essa atualização, essa cura para essa questão de relacionamento como casal, quanto isso transborda nos outros tipos de relacionamento, né? Sim, familiares, com os amigos. Achei incrível, viu? Olha, eu queria muito ficar bom. mais tempo aqui, mas eu estou dizendo que está acabando o nosso tempo, viu? Mas é tem muito que bom falar mesmo. para mais pessoas mesmo e trazer essas questões, porque é isso, não tem outra, não é estratégia, não é... É olhar para dentro, é onde ninguém quer olhar. Porque machuca, né? Muitas vezes. Porque você pode descobrir que não está em boa companhia. O dia que a gente fica sozinho e se sente muito bem, marca no calendário e comemora horrores. Porque você descobriu que você está bem acompanhado. Nossa, isso é muito bom mesmo, porque eu tenho muitas amigas que falam sobre isso, que tá num relacionamento que tá ruim, mas falar, mas eu não tô preparada para ficar sozinha. Daí você acaba... Porque não deve ficar na própria companhia. Vendendo a sua honra. E tem gente que não consegue, não é nem questão também só de relacionamento, não consegue ficar sozinho, em casa. Cheguei, cara, tô sozinho, vou sei lá, vou correr, vou lá. São todos esses artistas para fugir da própria companhia, para não lidar com os próprios pensamentos. Exato. E a fuga, né? Nossa, Exatamente. Adorei, viu? Queria ficar falando aqui por muito tempo, mas queria muito te agradecer. Mas para saber mais sobre isso. Para saber mais sobre isso, para saber mais sobre você e sobre o tema, onde a pessoa te encontra? No meu Instagram, vanderleysonego.bem. Lá tem meu contato, entre em contato comigo, todas as dúvidas sobre tratamento, sobre o bem, eu tiro todas elas. E em breve, para você que não tem ainda a condição financeira de ser atendido no 1 a 1, vai ter eventos em grupos. Fique tranquilo que a gente vai chegar com o Vande para você. Ou até que queira conhecer mais sobre isso, né? E quer ter a experiência de viver isso em um evento. Bem aí, né? Não só o dele, mas palestras, mensagem para estar rodando o Brasil. Mensagem transformadora, que tá escondida no 1 a 1, hein, Rodrigo? Igual eu fui um dia, sabia? E eu também, normal. Mas não tem como. Ouro, né? Não tem como. A gente vai fazer uma atualização em você. Por favor, eu vou me atualizar. Já estou produzindo isso. Muito bom. Então eu quero deixar um recadinho para você de casa. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que ele foi relevante para você. Deixe seu like, seu comentário, que isso é muito importante pra gente. E quero te convidar também a acompanhar todo o conteúdo disponibilizado no canal TPM no Ar. Todos os assuntos do universo feminino e agora do masculino também, você vai encontrar aqui. Então siga aqui, comece a seguir e ative o sininho para você ser notificado de mais episódios do Mentoria Aberta e outros TPMs aqui dentro do TPM no Ar. Muito isso, obrigada, tamo junto. Obrigada, Muito Vanderlei. obrigado. Tchau, tchau.